.com.br, se preferir ir lá pro Instagram no @rascaweb, que a gente está recebendo hoje com o maior prazer mais uma vez a Juliana Barros, nossa advogada. Já podemos chamar de nossa advogada, hein, Juliana? Estamos te contratando já aí, para nos defender, principalmente. Ela é advogada previdencialista e vai conversar hoje com a gente sobre os direitos do portador de autismo, né? O espectro do autismo. Tudo bem, Juliana? Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na Rascaweb compartilhando aí um pouquinho de conhecimento sobre alguns aspectos do direito previdenciário. Exatamente. Você usou a palavra certa, né? Alguns aspectos bem importantes de uma informação que está muito em voga, né? A gente está falando muito e ouvindo muito, vendo muito, assistindo muita coisa nas redes, na televisão, por aí vai, sobre o autismo, né? Parece que a coisa começou a ganhar um corpo, né? Essa defesa da pessoa com o transtorno do espectro do autismo. E eles também têm direitos, né? A gente fala muito das crianças, né, com autismo, mas a gente também tem adultos, né, que são portadores do autismo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, né, Juliana? Isso. Eu vou iniciar aqui a conversa, né, sobre como se referir. A pessoa ela não é portadora de autismo. A pessoa que tem o autismo, ela é pessoa com deficiência. Com deficiência. Então, ela não é portadora do autismo, né? Uhum. E o autismo, ele foi considerado, né, foi reconhecido como uma deficiência pela Lei 12.764 de 2012, conhecida como Lei Berenice Piana. A Berenice Piana, ela era uma ativista, né, militante, tem 3 filhos e o mais novo dos filhos dela tem autismo. Então essa lei aí, ela surgiu em decorrência dessa luta da Berenice Piana, por isso que levou esse nome. Importante saber disso, né? Pioneirismo, né, no caso. Exatamente, essa lei ela veio resgatar o sincero comprometimento do Brasil com a promoção dos direitos humanos, né? Posteriormente tivemos algumas alterações, temos uma lei bastante conhecida, que é a lei do Romero Mion, filho do Marcos Mion, que é a lei 13.977 de 2020, que criou a carteira de identificação do autista. Então essa lei do Romero Mion, ela é bem conhecida. E tivemos algumas alterações também na lei brasileira de inclusão, que é conhecida aí como Estatuto da PCD, né, da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, nós temos aí várias legislações que são compiladas para defender, para resguardar o direito aí dessas pessoas tão especiais, né, que são pessoas que, na verdade, são como a gente. Você, como advogada previdenciarista, né, como é que você está vendo, né, esse avanço, né, principalmente da legislação sobre esse tema tão importante? Nós temos uma série de... A gente tem uma estatística, né, que cerca de 2 milhões de brasileiros são autistas. Então, em cada 36 crianças, uma é considerada autista. E a gente também tem uma estatística do Censo Escolar de 2023, que o Brasil hoje, né, ele conta com 636 mil alunos, né, matriculados com autismo. Então essa estatística é bastante relevante aí para a população ter essa consciência, né, sobre a inclusão. E a gente passou, né, agora, acabou de passar pelo dia 2, né, o dia focado, né, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, e é um dia pra lá de importante. Passou essa semana e a gente está revivendo um pouco essas histórias, né? E você citou aí o Marcos Mion, né, apresentador da televisão, tá na TV Globo aí, Caldeirão com o Mion, aquela coisa toda, e ele tem um filho que possui o autismo, né? Acho bem importante a gente lembrar, salientar, né, porque a gente estava conversando aqui antes de começar nosso bate-papo. O autismo parece que ele agora entrou praticamente mais na grande mídia, né? As pessoas estão conversando com mais prioridade, né? A gente está batendo esse papo agora, inclusive aqui na Rasca, para falar de autismo.
Até então, o autismo era um assunto meio fechado, né, Juliana? E agora, até a própria legislação está tratando isso com mais carinho, com mais atenção, né? Dando mais foco, né, para esse tipo de informação, né? Exatamente. Hoje, com certeza, está bem mais aberto, né, esse leque para os direitos, né, dos autistas. E sempre existiu, né? A gente não pode falar que agora é que tem pessoas com autismo, Não, como outras deficiências também. Só que hoje em dia, acredito que devido à internet, o meio de veiculação, né, sobre os direitos, os deveres, eu acho que isso hoje ele está expandindo realmente para ajudar essas famílias. E foi o que eu falei no início, né? A lei ela vem resgatar o comprometimento do Brasil com os direitos humanos, porque é direito humano também. Então isso é muito importante. Ô, Juliana, e ali no seu cotidiano, no seu dia a dia de trabalho, como é que tá a procura, né, dos responsáveis pelos portadores do autismo lá no seu escritório, vamos assim dizer? As pessoas estão lhe procurando para saber quais são os verdadeiros direitos, o que a lei está ajudando essas pessoas. Muita gente procura saber se tem direito a receber algum tipo de ação do governo, essa coisa toda. Como é que é isso? Graças a Deus eu tenho bastante procura, né, em relação à questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ele não é uma espécie de aposentadoria, ele é um benefício da assistência social, que é pago pelo governo federal. E para a concessão desse BPC LOAS, que a gente chama, né, mais conhecido, a pessoa ela tem que cumprir alguns requisitos. Então não basta só ter a deficiência, né? A pessoa tem que cumprir o critério de renda, que é até 1/4 do salário mínimo, e comprovar essa condição de deficiente. Essa questão do critério de renda, ela vem com uma característica objetiva, porque muitas das vezes a família ela ultrapassa esse critério da renda e a gente consegue também, através de uma ação judicial, comprovar que a família ela tem gastos maiores, né, por ter uma pessoa com deficiência em casa, e aí a gente consegue receber esse benefício judicialmente. Quando a gente diz do requisito de até 1/4 do salário mínimo, inscrição ali no CadÚnico, a gente diz da renda presumida, que é presumidamente a pessoa hipossuficiente. Então, se você tem até 1/4 do salário mínimo, é óbvio que a chance da concessão rápida ela é maior. Agora, quando ultrapassa essa renda, a gente pode sim comprovar por meio de ação judicial esses gastos e conseguir esse benefício. A gente sabe também que as instituições estão mudando, né? Os colégios agora estão tendo lá mais atenção ainda mais redobrada, né? Com os alunos, né, com autismo. A gente sabe que existem outras obrigações também das escolas, entre outras coisas, mas muita coisa está sendo mostrada ainda com mais evidência. Nesse caso aí da procura, né, por um advogado, até mesmo para trabalhar um pouco melhor essa coisa da remuneração, essa coisa que você citou aí, previdenciarista, existe ainda muita burocracia, Juliana? Você falou que tem que comprovar essa coisa, tem que ter atestado e tal. O ideal, né, o que eu sempre converso ali com os clientes, a primeira coisa é fazer a inscrição no CadÚnico. Por quê? Porque, como eu disse, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria, né, ele não é um auxílio-doença, então ele independe de comprovação ele independe de contribuição no INSS, mas não é todas as pessoas que vão ter esse direito, né? As pessoas que vão ter o direito são aquelas que se enquadram ali nos requisitos, que seria 1/4 do salário mínimo e a comprovação da deficiência. Então, a pessoa passa por uma perícia social, ela passa por uma perícia médica, e aí sim, quando comprova os requisitos em relação à renda e à deficiência, o benefício ele é concedido. Mas é importante também a gente destacar aqui que não existe só esse benefício previdenciário, né,
para os autistas. Como o autista ele é considerado pessoa com deficiência, nós temos também aposentadorias, né, para a pessoa com deficiência. Nós temos ali o auxílio inclusão, que é um incentivo à inserção no mercado de trabalho. Esse auxílio inclusão, ele é um benefício de meio salário mínimo para as pessoas que já recebem o BPC e ingressam no mercado de trabalho, né? E nós temos também ali a aposentadoria por idade e a por tempo de contribuição com critérios diferenciados para as pessoas com deficiências. E também a gente tem uma série de direitos que eu vou falar um pouquinho aqui. Importante falar. Desse direito dos autistas. Ô, Juliana, antes de você falar desses direitos, a minha pergunta é, esses direitos também são estendidos aos pais? Alguns sim. Como, por exemplo, tem muita gente que não sabe, mas existem companhias aéreas que disponibilizam desconto, né, de passagens aéreas, mas a pessoa ela tem que buscar ali uma companhia que oferta esse desconto para as famílias, né, no caso. E aí tem que levar a documentação necessária para comprovar o parentesco, comprovar a deficiência. Então, a questão da passagem aérea, se você buscar ali, você consegue desconto. Nós temos também achei muito interessante, ano passado eu estive no Beto Carreiro no final do ano, e eles têm ali o Passaporte Kelly. É o único parque temático, né? É um dos únicos parques temáticos do mundo que oferece ali um passaporte gratuito para a pessoa com deficiência. E o seu acompanhante paga meia. Então, ali no Beto Carreiro, a gente tem o Passaporte Kelly, que oportuniza as pessoas com deficiência a ingressarem no parque. Tem também ali pessoas capacitadas para receber, né, as pessoas com deficiência, e o pai consegue pagar meia entrada. Parece que são 50 ingressos dia, né? por dia para utilizar o Passaporte Kelly. Então, achei bem bacana. Esse Passaporte Kelly, ele veio em decorrência da filha mais nova do Beto Carreiro, que é pessoa com deficiência, por isso que se chama Passaporte Kelly. E acho muito legal as pessoas terem conhecimento disso, né? Mais um que fez homenagem à filha, que legal, bacana. Vamos lá, os direitos, Juliana? Vamos sim. Vou citar alguns aqui que eu acho de extrema relevância, né? Quem recebe, vou começar pela população aí de baixa renda, né? Que são as pessoas que recebem ali o BPC. Essas pessoas, elas podem ter desconto na energia elétrica, né, chamada tarifa social. Então, se você recebe o BPC, seja por ser idoso, né, com 65 anos, ou pela deficiência, essas pessoas podem ter direito ali à tarifa social, que é esse desconto na energia elétrica. Então, tem que procurar a unidade para poder fazer esse requerimento. As pessoas com deficiência, elas têm prioridade, né, nos atendimentos, no acesso aos serviços públicos e privados. Em alguns estados, temos isenção de IPVA. Nós temos também acesso ao mercado de trabalho e à previdência social. Vou citar aqui e parabenizar uma empresa que eu achei bem bacana, que é aquele mercado ali, o Atacadão do Dom. Tem muitos PCDs trabalhando ali. E eu acho isso de uma iniciativa muito legal, né? Oportunizar essas pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Porque muita gente confunde a questão da deficiência com a incapacidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. A incapacidade, ela é a redução ou a perda da capacidade laborativa de um indivíduo em razão das alterações na sua saúde. Já a deficiência, ela é uma condição física, mental ou sensorial de longo prazo que pode restringir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas. Então, a gente tem essa diferenciação que muita gente desconhece e, principalmente, a gente tem também ali erros
no INSS quando dá a concessão desse benefício. Até de interpretação? Exatamente. Muitas das vezes o perito coloca ali que a pessoa ela não tem, que ela não está incapaz. E a gente não está falando de incapacidade, a gente está falando de deficiência. E a pessoa deficiente, ela tem capacidade sim, só que com as limitações dela. E eu costumo dizer que deficiente é a nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, ela não está preparada por completo para receber todos de uma igual maneira, né? E a pessoa com deficiência nada mais é do que uma pessoa que nasceu com uma característica diferenciada, seja no intelectual, seja na forma física, seja na forma sensorial, igual as pessoas que, por exemplo, uma pessoa que tem o nariz um pouco maior, a pessoa que tem a orelha um pouco maior, ou que tem a cabeça grande, ou que tem o pé grande. Então, assim, todos nós temos as nossas características pessoais. E essas pessoas com deficiência também. E precisam ser respeitadas, né? Exatamente. Juliana, o Marquinhos, você mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp perguntando assim, meu sobrinho, né, tem o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Eu quero saber se os pais têm direito a 50% na redução da jornada de trabalho. Tem sim. A gente tem uma lei federal, né, que aduz essa questão garante, na verdade, essa redução da jornada de trabalho, né? E se a pessoa, na realidade, não é ali um servidor federal, esse benefício, né, desse desconto da jornada de trabalho pode ser estendido aos trabalhadores com carteira assinada, mesmo que não haja uma lei expressamente, né, que autorize essa redução. Mas isso a gente vai ter que fazer de uma forma, através de um requerimento judicial, né? A lei federal, ela garante isso, mas em cada caso é um caso, né? Um servidor estadual é um caso diferente, um servidor municipal é um caso diferente, e uma pessoa que trabalha com carteira assinada também é um caso diferente. Então, se não houver ali uma legislação, como por exemplo... a gente não tem uma agora eu não sei se no município de Angra a gente tem essa legislação, mas eu acredito que tenha sim. Se não tiver, a gente consegue ingressar com uma demanda judicial para poder rever, né, essa questão da jornada de trabalho. Então isso é um direito estendido a todos. Obrigado, Marquinhos, pela pergunta. São muitos direitos, né, Juliana, e são muitos deveres, né, deveres da sociedade, deveres dos poderes, mas o direito tá aí. A pessoa com TEA tem direito à saúde, tem direito à educação, tem direito a um monte de coisa, não tem que ficar privada de nada, né? Exatamente. Ela tem direito ao acompanhamento especializado, no ensino regular, né? Tem o direito ali à carteira de identificação, que foi a lei do Romeu Mion. Tem direito à isenção de impostos na compra de automóvel zero, tá? E esse benefício da compra do automóvel com redução de impostos, ele também é válido para as pessoas responsáveis, né, que se encaixam nessa condição aí de deficiência. Então, é um benefício também que é estendido ali para o pai, né? Porque de repente a pessoa tem a deficiência e ela necessita ali de um transporte, quem cuida é a mãe, né, ou o pai. Então esse benefício também pode ser estendido ali para o familiar. Temos também ali a gratuidade nos transportes, né, interestadual, para pessoas que têm renda até 2 salários mínimos. Então ela pode ir de um estado para o outro com essa gratuidade. A pessoa com deficiência, ela não pode ser impedida de participar dos planos privados de assistência à saúde, em razão da deficiência, né? Porque a gente vê aí muitos planos de saúde que cometem erros gigantescos contra essas pessoas. Então, o plano de saúde, ele tem a obrigação ali de cobrir, né, todas as terapias que é recomendada pelo médico, desde que a prescrição médica ela esteja explícita, né, contendo aquela necessidade das terapias, como fonoaudiologia, fisioterapia, ecoterapia, musicoterapia, terapia alimentar. Todas essas terapias, desde que prescritas de forma explícita, elas devem ser cobertas, né, seja na rede credenciada ou até mesmo através do reembolso, né? Mas isso tudo
de acordo com o contrato, né? Juliana, e quem ainda não tem não é portador dessa carteirinha, esse importante documento da lei Romeu Mignon, pode também procurar um advogado especializado para saber como que deve fazer, né? Para correr atrás de conseguir esse importante documento, né? Sim, com certeza. A gente faz esse auxílio também, mas a maioria das pessoas, quando fecha ali o diagnóstico do filho, ela já sai orientada da própria consulta médica, o local que ela deve procurar. Como eu disse aqui antes, esse BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele é um benefício que bastante gente tem acesso em relação ao conhecimento, né? Eu digo no sentido de a pessoa descobriu ali, fechou um diagnóstico do filho com autismo. A pessoa já, eu vou ver se eu tenho direito ao BPC. E muitas das vezes encontra barreira por conta da renda, né? Então, é um benefício que às vezes a pessoa sai do médico com o diagnóstico fechado, o próprio médico já faz a indicação ali, seja no SUS, né, através da assistente social, ou até mesmo no médico particular, ele já faz a indicação, ele já orienta o que a mãe ou o pai deve procurar, para essas pessoas terem o mesmo acesso à saúde como, né, um cidadão normal. É muito importante lembrar que esse BPC, como a Juliana bem citou, ele é para prover sustento, não é para fins de aposentadoria. As pessoas às vezes confundem muito as coisas, as estações, né, Juliana? Exatamente. São coisas distintas, né? O benefício de prestação continuada, como eu já disse, ele é um benefício assistencial. Ele não precisa que a pessoa esteja contribuindo para o INSS. Tá? Mas ele também não dá direito ao 13º, né? Como no caso das aposentadorias. Ele tem que ser, ele pode ser cessado, porque se a condição do pai ou da mãe forem alteradas ali ao longo de 2 anos, que é o prazo em que a pessoa deve fazer a atualização no CadÚnico, se a condição da família ela for alterada, a pessoa ela pode perder o benefício, porque muitas das vezes a pessoa ela requer o benefício, o pai está desempregado, a mãe fica por conta da criança, e aí no decorrer ali do recebimento do benefício, o pai começa a trabalhar, então a renda dele ultrapassa o critério de renda, e aí a pessoa pode ser sim convocada pelo INSS, né, por ter ali o seu benefício cessado, para comprovar renda, e a gente vai ter agora o pente fino, que inclusive vai começar pelo BPC, justamente para isso, para verificar algumas irregularidades, né, nesses benefícios, porque muitas das vezes a pessoa está recebendo, a condição de trabalho, de renda dela alterou, mudou, mas ela não fez ali não foi a atualização no CadÚnico, e aí os dados são cruzados e a pessoa tem o benefício negado. A coisa não cessado, bate, na verdade. Né? A coisa não é verdadeira, né? Como realmente deveria ser, pelo menos, né? Juliana, quando procurar um advogado? Olha, o ideal é... Nesse caso, né? A gente está falando aqui da pessoa com TEA. A pessoa vai procurar um advogado quando ela necessita ali de um auxílio em relação a alguns direitos que ela estejam sendo violados, né? Então, se a pessoa tem algum direito violado, ela pode procurar sim o auxílio do advogado, seja para um acompanhamento exclusivo dentro de um colégio, seja pelo um benefício de prestação continuada negado em decorrência até acontece em relação à deficiência e acontece em relação à renda. E às vezes também o perito diz que a criança ou até que o adulto mesmo, ele não tem a deficiência, sendo que a gente tenha o meio de comprovar a deficiência. Então, quando a pessoa tem ali o seu benefício negado, ela pode procurar o auxílio de um advogado especializado para poder tentar reverter essa situação na justiça. Como, por exemplo, também eu falei aqui, a questão da redução da jornada, né? Que muitas das vezes a gente não tem uma lei específica para aquela coisa? Regulamentada, exatamente. Então a gente pode buscar esse auxílio através de uma ação judicial para ver os benefícios
sendo respeitados ali, né? Os benefícios não, os direitos sendo respeitados. A gente sabe que muita coisa é nova, né, para a própria sociedade, muita gente ainda desconhece um monte de coisa, a gente vê aquele laço colorido no estacionamento, muita gente não sabe que aquela vaga ali é destinada a um portador de TEA, tem um monte de situação que a gente precisa aprender principalmente a conviver, mas acho que o bom senso tem que falar mais alto, né? Com certeza, o bom senso ele é primordial numa situação dessa. Temos que respeitar, sobretudo, né, respeitar o próximo, não só as pessoas com deficiência, e isso engloba ali todas as pessoas com características diferenciadas, que é o que eu costumo dizer. Pessoas com deficiência são pessoas totalmente idênticas a nós, só que ela tem a característica dela, você tem a sua, eu tenho a minha, né, e assim sucessivamente. Então, o respeito mútuo, ele deve existir, o amor ao próximo, né, e olhar uma vaga que está destinada a uma pessoa com autismo, né, ou até mesmo uma vaga para idoso, a pessoa que não respeita ali essa vaga, ela não respeita nem a si próprio, né? O problema está nela, né? Exatamente, não é na sociedade. Exatamente. A sociedade, ela tem sim, é o que eu costumo falar, a sociedade que é deficiente, né? A sociedade, ela não comporta de forma igualitária os direitos e deveres. Então, a gente vem buscando isso, a gente vem tendo uma luta constante, né, na regulamentação de direitos, na inclusão. E quando a sociedade ela tem a deficiência, mas existe uma deficiência muito maior, que é a do ser humano que não respeita o próximo. Eu não digo só a questão de não respeitar a pessoa com deficiência. A pessoa que não respeita o próximo, ela sim tem uma deficiência. Isso é. Essa, na verdade, é uma luta que a gente chama de... A gente tem ali uma grande luta sobre o capacitismo, né? Que é a discriminação ali a uma pessoa com deficiência, ela é considerada crime, né? E a gente precisa reforçar essa seriedade com que a questão deve ser tratada, como a questão deve ser tratada na sociedade, porque muitas das pessoas utilizam-se expressões que são consideradas capacitismo. E quando você discrimina uma pessoa com deficiência, você está cometendo um crime, né? Tivemos recentemente aí um fato polêmico que gerou aí no Big Brother Brasil. Uma participante, ela chamou a outra de Dodói, né? Agora eu não lembro o nome, acho Fernanda. Eu acompanhei só a matéria. Confesso que eu não assisto. Confesso que eu não assisto. Mas eu acompanhei a matéria e o fato de você, às vezes, falar: olha, fulano é um exemplo de superação. Fins de demência. Essa pessoa, quando você fala que a pessoa é um exemplo de superação, você já está praticando o capacitismo, né? Ah, eu vou dar uma de João sem braço. Como assim, né? A gente utiliza muitas dessas expressões que muitas das vezes, sem querer ofender, expressões que a gente, né, a gente cresce ali escutando coisas que os nossos pais falam, coisas que os nossos colegas, o ambiente em que a gente convive, mas a gente não tem o conhecimento e o alcance necessário para saber que esses tipos de expressões são consideradas capacitismo, são consideradas como discriminação. Então é muito importante a gente pensar bem antes de falar, antes de se referir a alguém alguma pessoa com deficiência. Eu até falei aqui pessoas especiais, né? Mas eu digo especiais não é em relação à deficiência. Eu digo especiais como um ser humano qualquer. Como você também é especial, como eu sou especial. Então todos nós, seres humanos, nós temos que ter esse amor ao próximo e tratar todos de maneira igual. Fala com propriedade. Juliana, a gente só pode te agradecer. Juliana Barros, advogada, tá sempre aqui com a gente, tá no nosso quadro Os Especialistas também, a partir de agora, tá mandando muito bem, diretora, né, científica e coordenadora adjunta do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBPD, ela é pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, de Portugal, e tá lá no Instagram, @doutora Juliana Barros, @Dr Juliana Barros, é bom deixar frisado, DRA.
Bem lembrado. Juliana, muito obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui, ainda mais compartilhando um tema que eu sou super apaixonada, que é tratar, né, dos direitos das pessoas com deficiência. Então, foi um prazer muito grande estar aqui nessa manhã compartilhando um pouco de conhecimento com vocês. Aprendi hoje, hein? Pessoa com deficiência. Obrigado, Juliana. Volte sempre.